Olá, hoje é sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Eu sou Leila Endruweit e essa é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. O uso de máscara deverá ser obrigatório para atletas nas Olimpíadas de Tóquio. China completa 54 dias sem transmissão local de Covid-19. Rússia diz que não pode investigar envenenamento de Navalny por falta de dados. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio planejam exigir o uso obrigatório de máscara aos atletas, exceto durante treinamentos e competições, e que eles mantenham o distanciamento social para prevenir o contágio de Covid-19. As medidas foram anunciadas nesta sexta-feira pelo comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio. Os Jogos ocorreriam este ano, mas foram adiados para julho e agosto do ano que vem. Os atletas também terão de se locomover apenas de suas acomodações às instalações de treinamento e competição. Também serão instalados termômetros automáticos na entrada de todas as dependências utilizadas pelos atletas. Além disso, o número de pessoas que poderão utilizar espaços compartilhados será limitado e as áreas de convivência e todos os objetos de uso compartilhado serão desinfetados com frequência. Na Vila Olímpica, a recomendação é para que os atletas não falem alto, não fiquem muito tempo em espaços fechados e lotados, mesmo usando máscara, e evitem contatos desnecessários. As medidas acordadas entre o Comitê Organizador Tóquio 2020 e as autoridades japonesas agora devem ser discutidas com as federações internacionais e com o Comitê Olímpico Internacional. A China completou nesta sexta-feira 54 dias consecutivos sem infecções locais de Covid-19. No entanto, em 24 horas, o país registrou 21 casos contraídos no exterior. A Comissão de Saúde da China afirmou que os casos importados foram diagnosticados no município de Xangai e em outras 3 províncias. Desde o início da pandemia, a China registrou mais de 85 mil casos de coronavírus e mais de 4.500 mortes. A Alemanha registrou nesta sexta-feira, pelo segundo dia consecutivo, mais de 4 mil novos casos de Covid-19, uma marca que não era ultrapassada desde o início de abril. Foram 4.516 novas infecções e 11 óbitos em 24 horas, de acordo com o Instituto Robert Koch, agência governamental de controle e prevenção de doenças infecciosas. A maioria das novas infecções foi registrada no estado da Renânia do Norte-Westfália, seguido de Baden-Württemberg e da Baviera. Todos os estados alemães estão enfrentando um aumento acentuado no número de casos, principalmente nas grandes cidades. Na quinta-feira, Berlim, Frankfurt e Bremen passaram da marca de 50 infecções por 100 mil habitantes em 7 dias, o limite para que uma região seja considerada área de risco. No total, a Alemanha registra mais de 314 mil casos de Covid-19 e mais de 9.500 mortes. O ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira que a Rússia não pode investigar o envenenamento do líder oposicionista Alexei Navalny devido à falta de dados sobre o processo. A informação foi dada durante uma conferência de imprensa com o ministro do Exterior dinamarquês, Jeppe Kofod. Lavrov argumentou que a Alemanha, onde Navalny foi tratado por envenenamento, não compartilhou informações com a Rússia. Na quarta-feira, os governos da Alemanha e da França propuseram sanções contra as pessoas que venham a ser consideradas responsáveis pelo envenenamento de Navalny. Kofod anunciou que a Dinamarca vai aderir às sanções. Ele lembrou que o envenenamento foi confirmado por laboratórios da Alemanha, da Suécia e da França e pela Organização para a Proibição de Armas Químicas. Navalny é um dos principais críticos do presidente russo Vladimir Putin. Ele passou mal em um voo da Sibéria para Moscou em agosto e foi internado. 2 dias depois, a pedido da família e de apoiadores, ele foi transferido para Berlim. Ele ficou em coma por mais de 3 semanas e teve alta no final de setembro. A Assembleia Constituinte da Venezuela, composta apenas por chavistas, aprovou nesta quinta-feira a chamada Lei Antibloqueio.
A lei confere ao presidente venezuelano Nicolás Maduro o poder de ignorar, sob sigilo, normas legais para fazer frente às sanções econômicas impostas ao seu governo. Segundo o governo, o decreto visa dotar o poder público de instrumentos jurídicos para contrariar, mitigar e reduzir de forma eficaz, urgente e necessária os malefícios gerados pela imposição de sanções financeiras, principalmente dos Estados Unidos. A lei ficará em vigor até que terminem as sanções. A Venezuela passa por uma grave crise política desde 2015. A situação se agravou ainda mais em 2019, quando o líder opositor, Juan Guaidó, foi proclamado presidente interino pela Assembleia Nacional da Venezuela e acusou Maduro de ser um usurpador do cargo por sua reeleição em um pleito questionado. O Boletim de Notícias da DW Brasil volta na segunda-feira de manhã. Até lá, confira mais notícias no site da DW Brasil. Acesse dw.com/Brasil.